Vamos começar falando sobre os Jogos Olímpicos de Paris, que Olimpíadas é muito legal, e eu sei que tem muita gente que gosta de esporte, mas gosta do esporte que gosta, e não acompanha múltiplos esportes, né? A maioria das pessoas, assim, com futebol. Tem muita gente que... A pessoa não gosta de esporte, a pessoa gosta de futebol, né? E cada um é cada um faz o que quer. Eu sempre tive esse negócio de acompanhar vários esportes, isso muito por causa da minha mãe, porque minha mãe sempre assistiu muitos esportes diferentes. Eu lembro, quando era criança, assistir, tipo, Guga no Roland Garros, vôlei, basquete, Fórmula 1. Meu pai era um pouco mais ali, futebol, mas é incrível, né? E você se importa, assiste esportes que você nunca pararia pra assistir ao longo do ano, que é uma pena. De repente a gente pode descobrir alguns esportes ali que a gente acaba gostando, né? Mas é o melhor evento esportivo de longe, e como alguém que cobre NFL, cobre NBA, Olimpíadas muito maior que as duas ligas, e maior que o Super Bowl, maior que as finais da NBA, Copa do Mundo, Champions League, Copa do Mundo de futebol, né, no caso. Então foi muito legal parar pra acompanhar as Olimpíadas nesses 2 primeiros dias, porque nos últimos Jogos Olímpicos, né, de Tóquio, eu tava cobrindo as Olimpíadas, né, então eu acabei assistindo muito pouco. Claro, foi a Olimpíada da pandemia, né, 2021, foi tudo remoto, eu trabalhei de casa, não foi nem... Eu trabalhava na Globo na época, né, e eu nem ia pra Globo, eu ficava de casa mesmo, e eu quase perdi o horário nos 2 primeiros dias, né, então o maior site de esporte da América Latina quase que começou a cobertura da cerimônia de abertura um pouco mais tarde do que deveria, porque eu acordei, tipo, 5 minutos antes da cerimônia de abertura. 5 minutos... Na verdade, foi do primeiro dia da natação que eu cobri, né? Que, tipo, eu tinha que entrar às 7 horas da manhã, eu acordei 6h55, fui direto pra cadeira, abri o tempo real e fiquei lá pelas próximas, sei lá quantas horas. Era muito cansativo, eram jornadas, se eu não me engano, 13 horas. Era tipo, eu entrava às 7 horas da manhã e saía, sei lá, não lembro quantas horas eram, sei lá, 12, 11 horas talvez. Enfim, era um negócio absurdo, bem puxado. E eu assistia só o que eu cobria, né? Porque tinham 2 turnos, né? Tinha um turno do pessoal que entrava de noite e até o início da madrugada, e tinha o turno do pessoal que entrava na madrugada ali 4, 5, 6 horas da manhã e até o início da noite. Eu era esse segundo turno, né? Então eu acordava, tinha dia 4 horas da manhã, tinha dia 5 horas da manhã e tal, e eu só assistia. Eu cobri muita natação, cobri atletismo, basquete, obviamente, né? Que era a minha especialidade. Fiz 1001 esportes também, quase todos os esportes, mas era o meu foco. Então eu não tinha... Eu ia dormir muito cedo, né? Então eu não conseguia assistir as coisas do outro turno, né? E a única medalha que eu assisti do Brasil foi a Ana Marcela na maratona aquática, que começava muito cedo lá em Tóquio. Então era tipo 7 horas da noite aqui no Brasil, e era a hora que eu tava indo dormir e tal, mas é diferente, né? Porque fazia tempo que eu não acompanhava uma Olimpíada só como espectador, né? Como fã. Claro que essa ainda tem a parte profissional, porque eu cubro com mais atenção o torneio de basquete, que eu quero falar sobre, mas antes, mais alguns pontos. Foi incrível esse domingo. Esse domingo foi espetacular, porque você teve toda a ação que aconteceu num espaço condensado de tempo, né? Porque você teve a partir do meio-dia... Primeiro, você veio pela manhã com as eliminatórias do skate, que talvez seja o esporte mais popular aqui no Brasil nas Olimpíadas. Eu lembro que nas Olimpíadas de Tóquio, eu acho que foi a maior audiência na Globo, quando teve a final lá da Raíssa Leal, né, e tudo mais. Eu não sei como é que tá agora. E você teve isso, aí você teve Raíssa Leal na final, começando no meio-dia. Você teve Estados Unidos e Sérvia no basquete, né, que ganharia mais atenção aqui no Brasil se fosse isolado, né, mas tinha muita coisa acontecendo. Então teve esse jogo que era muito importante. Tinha a final do judô, William Lima, né, categoria até 66 quilos.
Canoagem slalom com a Ana Sátila, que competiu e tal, chegou na final. Teve futebol feminino também, Brasil e Japão, que infelizmente o Brasil acabou sendo derrotado. Então você... acho que teve mais coisa também. Mas enfim, você teve tudo isso num espaço de tempo muito condensado. E pra quem acompanha a NFL sabe, né, tem o Red Zone, que é um canal que ele vai cortando jogo pra jogo ali nos momentos mais importantes. Aí tem a Witching Hour, que é o momento que os jogos da primeira janela ou da segunda janela, né, você tem 5, 6 jogos e 4 ou 5 estão sendo decididos ali no final, ao mesmo tempo você vai cortando de um pro outro. E foi a vibe que teve, né, nesse domingo depois do almoço, foi muito legal. Eu acompanhei a maior parte na Globo, né, depois, antes de ir específico pros Estados Unidos e Sérvia. E o último ponto é que o Everaldo Marques é um gênio, ele é o narrador mais versátil do Brasil de longe, né? Eu acho que narrador no Brasil você julga por duas coisas, né? O narrador de futebol e o narrador de todos os outros esportes, né? E o Everaldo narra muito bem futebol, mas se você pensa em um cara multi-esportes, o Everaldo Marques é a primeira escolha no draft. Sem dúvida, um gênio, a versatilidade e a capacidade de ir trocando e tal é realmente espetacular. Eu acho que as Olimpíadas deviam ser mais longas. Eu entendo por que são 2 semanas apenas, porque você tá mobilizando uma cidade inteira, né? E dezenas de milhares de voluntários e tal. Então, você esticar por mais uma semana é muito difícil. É mais caro e é muito difícil. Mas dava tranquilamente... tranquilamente talvez não seja a palavra certa, mas eu acho que 3 semanas seria o ideal. Porque 3 semanas você poderia esticar um pouquinho mais, você não precisaria ter tanto evento acontecendo ao mesmo tempo. Eu entendo também que a maioria dos países, e eu tiro aqui pelo Brasil e imagino que todos sejam assim, né? Você meio que se importa com os países, com os esportes que o seu país está disputando, né? Então, o Brasil é um número significativamente alto, né? Mas a maioria dos países não, né? E a maioria dos países não tem... E você acaba vendo, vou ver ali o canoagem slalom porque tem a minha compatriota dinamarquesa, né? Se você for da Dinamarca. Aí você não vê muitas outras coisas. Então faz sentido ser um pouco mais curto, mas eu gostaria que tivesse... Que a gente acaba... Aqui no Brasil você vê muito pouco do que não é o Brasil, né? E... Até porque você vai ter... 4 horas da tarde, você vai ter a ginástica com a Rebeca, ou você vai ver, sei lá, o rugby, né? Rugby é de manhã, né? Então, mas enfim, um exemplo. Então eu gostaria que fossem 3 semanas. Agora, especificamente sobre o basquete, antes de passar pra parte sobre a NFL, Brasil e Alemanha se tornou um jogo gigantesco pro Brasil, né? O jogo que vai ser na terça-feira, 4 da tarde. Até teve um momento que a transmissão falou 4 da manhã, né? Mas eles corrigiram logo depois. Assim, a gente já teve um jogo gigantesco contra a Alemanha em 2021 que a gente perdeu. E esse jogo agora ganha contornos ainda mais dramáticos, porque ninguém espera que o Brasil vença a Alemanha. Seria espetacular, é possível. Mas não é a expectativa. A expectativa é perder de pouco. E o Brasil contra a França ficou dentro do esperado, né? Fica um gosto ruim na boca porque o Brasil começou muito bem o jogo. Depois, eu acho que teve muito mais a ver com ajustes da França do que queda do Brasil, levando em consideração que o Brasil estava sem o Raulzinho. O Iago jogou poucos minutos, bem limitado. Então, eu acho que foi dentro do esperado, né? O Brasil perdeu por 12 pontos. A linha, eu acho que era 12,5 desse jogo. Então... foi dentro do esperado. O que tá fora do esperado é o que tá acontecendo no grupo C. E vocês vão lembrar no preview das Olimpíadas, eu e o Diego Marcondes, eu falava, né, e o grupo C encaminhava para Porto Rico e Sudão do Sul, levando 2 sacudidas dos Estados Unidos e da Sérvia. Só que Sudão do Sul, a gente já sabia que era uma seleção que não era morta. Mas talvez seja ainda mais forte do que o esperado. Talvez esteja acima do Brasil, em nível, né? E eu
O Diegão falou isso no preview, né? Que ele achava que Brasil, Japão e Sudão do Sul estavam no mesmo nível. Eu achava um Brasil um pouco mais alto. Mas Sudão do Sul venceu Porto Rico por 11 pontos. Já fez um jogo apertadíssimo contra os Estados Unidos no amistoso. E se Sudão do Sul não for atropelado pelos Estados Unidos ou pela Sérvia, vai ser uma disputa de saldo de pontos contra o Brasil. E pode ser muito apertado. Então o Brasil tem que perder de pouco para a Alemanha e ganhar bem no Japão. E parece ser esse o plano, né? Parece que o Petrovic tá dando uma segurada no Yaga e no Raulzinho para eles estarem o mais próximo possível de 100% contra o Japão. E aí o Brasil tem que fazer saldo contra o Japão, né? Mas se o Sudão do Sul, que já tem 11 pontos de saldo, se eles perdem por, sei lá, 10 pontos para os Estados Unidos e 10 pontos para a Sérvia, por aí, eles vão estar com menos 10 de saldo. E o Brasil era a minha previsão, mais ou menos, pro Brasil, né? Só que eu imaginava que Sudão do Sul ia perder, tipo, de 20 pros Estados Unidos, 20 da Sérvia, e ou Sudão do Sul ou Porto Rico iam vencer o jogo entre eles, e aí ainda esse time teria um saldo de pontos bem mais baixo. Então, são os dois melhores terceiros colocados, né? Eu devia ter falado isso no começo, né? São os dois melhores terceiros colocados que se classificam para as quartas de final, além do número 1 e do número 2. Eu imagino que o terceiro colocado do grupo A, que é o grupo da morte, Austrália, Canadá, Grécia e Espanha, vai ter uma vitória e um saldo forte. Nesse momento, por exemplo, é a Grécia, né? Que perdeu pro Canadá num jogo bem apertado, 7 pontos e tudo mais. A Espanha parece que é a seleção mais fraca do grupo, como a gente falou no preview. Mas esse Sudão do Sul preocupa, né? E claro, pode acontecer sei lá, o terceiro colocado no grupo A, que ao que tudo indica vai ser a Grécia. Eles podem acabar levando, sei lá, perder pro Austrália um jogo por 25 pontos, e aí acaba que o terceiro colocado não sai do grupo A, né? Um dos dois terceiros colocados, né? Mas no papel eles já fizeram um jogo mais difícil deles, que era contra o Canadá, e eles perderam por apenas 7. E, enfim, eu acho que ficou um pouco mais difícil a classificação do Brasil, mas o Brasil ainda depende dele, né? Pô, ganhar da Alemanha seria espetacular. Eu acho possível, não é provável. Acho que o Brasil... A Alemanha é muito favorita. Mas perder por dígitos simples, ou por 10, 12 pontos, e ganhar bem no Japão, eu acho que é algo realista pro Brasil fazer, mas se levar uma sacudida da Alemanha, perder por mais de 20 pontos, aí a situação do Brasil, pensando em classificação para quartas de final, seria bem complicada. Sobre os Estados Unidos, vai ser muito difícil derrotar os Estados Unidos, diria que quase impossível, né? A seleção passou com tranquilidade pela Sérvia, que é o meu palpite pra medalha de prata, ainda é o meu palpite pra medalha de prata. Pra mim é o segundo melhor time dessa competição, mas os Estados Unidos é um negócio de maluco, né? Eles nem colocaram o Haliburton e o Jason Tatum em quadra, né? Eles seriam titulares em todas as outras seleções. Mas é um luxo que eles podem ter, né? Eles começaram com... Foi o Jrue Holiday? Foi o Jrue Holiday, né? Como titular, né? Não lembro se foi... Pode ter sido o Derek White, mas agora eu tô em dúvida, mas tenho quase certeza que foi o Jrue Holiday. Mas tem esses dois caras que são os dois melhores jogadores ali de coadjuvantes na NBA, né? Caras que não são estrelas, mas são aqueles operários, né? Mas no maior nível possível. E o Kevin Durant, que não participou da preparação, é o cestinha da partida. 21 pontos sem errar nenhum arremesso no primeiro tempo. Não tem como. Quando começa... A Sérvia começou bem. Mas aí começa a rodar os elencos, não tem nenhuma condição de alguém se manter ali no mesmo nível que os Estados Unidos, né? Então... assim... Como eu falei, Sudão do Sul é uma boa seleção, né? Então, claro, você gostaria que os Estados Unidos vencessem um pouco melhor do que foi no amistoso, mas ainda assim é um jogo que era um jogo treino pra eles, né? E hoje eu tô gravando aqui no domingo, né? Valia mais pros Estados Unidos, era mais importante, e eles venceram com tranquilidade. A Sérvia vai ser muito difícil mesmo alguma seleção bater. Tem que ser assim... pior dia da história dos Estados Unidos, o melhor dia da história da outra seleção, e mesmo assim é muito absurdo. Você precisa ser tipo arremessar 20 de 30 bolas de 3, converter 20 de 30 bolas de 3, algo do tipo, porque
o talento deles é muito absurdo. Eles não têm o entrosamento e tal, né? Mas o nível de talento deles é tão avassalador que a importância acaba ficando em segundo plano.